Fala, Nerd, beleza? Vamos aqui para mais uma questão. E essa aqui também é uma questão interessante aqui para a gente quebrar alguns paradigmas muito importantes aqui da prova de linguagens, né? Primeiro paradigma: questões de literatura são sempre muito difíceis. O Enem não funciona assim, tipo, se você pega um conteúdo ou uma competência ou uma habilidade, sempre vai ser difícil? Não necessariamente, né? Segundo paradigma que a gente pode quebrar aqui, que você precisa saber muito conteúdo teórico para acertar as questões de linguagens. Aqui, por exemplo, né, eu identifiquei aqui, não sei ainda a habilidade exata porque não saíram os microdados de 2024, mas eu identifiquei como uma habilidade de literatura, da competência de literatura, naquela habilidade que fala do contexto histórico e tal. Mas não que você precisava saber um contexto histórico extremamente profundo, falar, nossa, você tinha que saber exatamente quem era a pessoa que escreveu, porque sei lá o que, quem que era o presidente da época, quem que era o imperador, ou o regente, ou sei lá o que. Não, era bem simples aqui e dava para fazer bastante pelo texto. Beleza? Vamos ver o que eu pensei em cada detalhe aqui e eu vou te explicando outras coisas também extremamente importantes durante a resolução. Não só para essa questão, né? Mas para a gente entender a prova de linguagens como um todo. Tranquilo? Vamos lá. Eu escrevi aqui contexto histórico, né? Nesse fragmento do romance de Júlia Lopes de Almeida, eu honestamente nunca li nenhum livro dela, né? Não sei de quem se trata, né? Só sendo honesto aqui com você de como que eu resolvo a questão. Beleza? Nunca ouvi falar dessa pessoa, basicamente. Não que seja bonito isso, mas só sendo honesto aqui com você, né? Nesse fragmento do romance de Júlia Lopes de Almeida, escrito no cenário brasileiro de pós-abolição. Ah, beleza, pós-abolição. Então você tem que ter uma ideia do que tem na história, né? Não que você precise saber todos os detalhes lá, que ano que foi, que ano que não foi, quem que era o regente, imperador, o presidente, sei lá o que, de cada contexto histórico. Tranquilo? A narradora exprime um olhar crítico sobre a. Eu sempre gosto de ler as alternativas antes de ler o texto também. Desvalorização da arte produzida por mulheres. Pô, pós-abolição tem a ver com mulher? Não sei, né? Aparentemente não. Tem a ver com a questão racial, né? Mudança nas condições de moradia do povo negro? Moradia. Não sei, né? Sem ler o texto. Sem ler o texto. Ruptura do projeto político de emancipação feminina? Feminina, não sei não. Vamos lá. Exploração da força de trabalho da população negra. Opa, população negra, né? Pô, contexto pós-abolição. Lógico que eu vou ler o texto, né? Não tô falando que eu não vou ler o texto, mas você já vai pensando aqui, já vai refletindo, porque você já vai buscar o que você precisa achar ali no texto para marcar uma das alternativas, tranquilo? Disputa de poder entre brancos e negros no século XIX. Cara, disputa de poder, os negros acabaram de ser a escravidão dos negros acabou de ser abolida. Então eles estão disputando poder. Não foi bem isso que aconteceu, né? Era uma diferença gigantesca de poder. Então, vamos lá. Mas lógico que eu vou ler o texto, né? Até ali que sabia as misérias. Até ali que sabia as misérias do mundo, nada. Aquela noite do castelo, tão simples, tão monótona, foi uma revelação. Era bem certo que a lágrima existia, que irrompiam soluços de peitos oprimidos, que para alguém os dias não tinham cor, nem a noite tinha estrela. Eu acho que eu coloquei B e N por conta de branco e negro aqui, né? Vamos ler. Ela, criada entre beijos, no aroma de seus jardins, com as vontades satisfeitas, o leito fofo, a mesa delicada, sentira sempre no coração um desejo sem nome, um desejo ou saudade absurda, a saudade do céu, como dizia o doutor sei lá quem, e que não era mais que a doída aspiração da artista incipiente que germinava no seu peito fraco. E aquela mesma mágoa pertencia-lhe agora, doce e embaladora, comparando-se à outra, a Sancha, da sua idade, negra, feia, suja, levada a pontapés, dormindo sem lençóis em uma esteira, comendo em pé, apressada, os restos parcos e frios de duas velhas, vestida de algodões rotos, não sei, curvada para um trabalho sem descanso, nem paga.
né? Tá muito diferente aqui as situações, né? E aqui o que eu circulei, que tem uma regrinha implícita aqui que não é sempre verdade, mas que muitas vezes a resposta tá no final, porque ele quer saber se você tem a administração do tempo para chegar até o final das questões, né? Uma dimensão extremamente importante é a administração do tempo de prova, que eu faço com muito critério no Enem, né? Aqui, ó, deixa eu só te mostrar aqui, ó. Tem todo um planejamento aqui de como eu faço minha administração do tempo de prova, porque se você não administrar bem o tempo de prova, você tá meio ferrado no Enem, né? Tanto no dia 1 quanto no dia 2. Mas vamos terminar. Porque que direito teriam uns a todas as primícias e regalos da vida, se havia outros que nem por uma nesga viam a felicidade? Ou seja, uns tinham todos os direitos da vida, aqui, né? Uns todas as primícias e regalos da vida, e outros não tinham nada, né? Não tinha nada. Então, tinha uma questão racial, né? Até fala aqui negra também, né? Para você não ter dúvida nenhuma. Tranquilo? Então vamos ler de novo o enunciado e as alternativas. Nesse fragmento do romance de Júlia Lopes de Almeida, escrito no cenário brasileiro pós-abolição, a narradora exprime um olhar crítico sobre a desvalorização da arte produzida por mulheres. Não está falando de arte aqui e nem essa questão de mulher, né? Mulher com homem. Mudanças nas condições da moradia do povo negro. Não está falando também nem de mudança, né? Tá falando que ela ainda continua morando aqui, ó. Morando, dormindo em uma esteira, sem lençóis, comendo em pé, apressada, parará, 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 né? Ruptura do projeto político de emancipação feminina, também não fala nada disso aqui no texto. Exploração da força de trabalho da população negra, aí tem tudo a ver, né? Tá falando aqui bastante de trabalho também, né? Comendo em pé, apressado, acessos parcos e frios de duas velhas, vestidas de algodões rotos, curvada para um trabalho sem descanso e nem paga. Então tem tudo a ver com o trabalho aqui. E essa questão da exploração, né? Exploração da população negra poderia ser também, se ele quisesse tirar essa parte da força aqui, né? Falar, tipo, a diferença das condições de vida também poderia ser bem tranquilo aqui a alternativa que eu marcaria tranquilo aqui, né? Disputa de poder também não tem o menor sentido aqui. Beleza? Então, é isso aí. Se você quer saber como que eu faço essa parte da administração do tempo de prova, é uma das coisas que tem nesse vídeo aqui, ó, do GPS do Enem. Eu falo de várias coisas aqui que são extremamente importantes para o Enem. Dentre elas, eu falo de uma forma bastante clara até como que eu faço essa administração do tempo de prova. Beleza? Que se chama o método método da corrida de rua para administração do tempo de prova. É um negócio assim que pode explodir a sua cabeça. Se você tem dificuldade com o tempo de prova, vale muito a pena assistir esse vídeo aqui. Beleza? Forte abraço então. Vamos pra cima.